Boa tarde, amigos. Esse vídeo, boa tarde, alunos. Esse vídeo vai tentar contemplar as questões da segunda semana, que giram muito em torno da clonagem e a questão da ética e da moralidade. Quer dizer, os avanços da ciência e as questões éticas que eles levantam. Então tem muito que pesquisar, né? Então eu vou contextualizar para vocês em que pé está a discussão entre os filósofos. Até essa é uma discussão tem alguns anos já. O texto chama Clonagem em Filosofia, um texto meu está na Usina de Letras. Então ele traz a seguinte discussão. Nessa época, mais ou menos, um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk escreveu um texto chama Regras para o Parque Humano. Ele já considerava a clonagem em algo inevitável, então a gente tem que colocar regras para ela. E ele associa a clonagem como um projeto de autossuperação do ser humano, inspirado em Friedrich Nietzsche, que falava no super-homem. Então, Sloterdijk é a favor da clonagem. O que ele fala aqui? Que ele quer otimizar a cidade, reunir ao mesmo tempo a coragem guerreira e a temperança filosófica e humana, sob a direção dos sábios. Então, sempre que o Sloterdijk apresentava esse texto, chama Regras para o Parque Humano, ele era acusado de eugenia e fascismo. Eugenia seria você escolher dentro dos seres humanos que vão viver e os que não vão. Havia um projeto de eugenia durante o Terceiro Reich, do Hitler, e as crianças deficientes eram executadas logo quando nasciam. Os deficientes físicos às vezes iam para os campos de concentração e eram assassinados também. E esse projeto é muito recusado por estar ligado ao nazismo. Então, o que o Sloterdijk faz? Ele apresenta esse texto, fala que não adianta, como a clonagem interessa ao capitalismo, ela vai ser feita de uma forma ou de outra. Então, cabe a nós, seres humanos, cabe a nós, cidadãos, colocarmos os limites. Já discutimos quais vão ser os limites. Então, a clonagem precisa das células-tronco, que estão, por exemplo, no umbigo da criança quando ela nasce. A partir daquelas células, você clona outros órgãos do corpo. Praticamente todos os órgãos do corpo parecem clonáveis a partir daquelas células-tronco ali, do umbigo da criança. Então, Habermas, outro filósofo alemão, que era então mais prestigioso, escreveu uma série de artigos contra a clonagem. Também um jornalista chamado Ashauer, que depois mostrou-se ligado a Habermas, atacou Sloterdijk publicamente, negando essa possibilidade da clonagem. Então, o Sloterdijk prosseguiu nessas posições, não voltou atrás. O que a discussão provoca de interessante? É que o Habermas busca muito o consenso, o Sloterdijk quer o dissenso, quer o debate, a polêmica, entendeu? Ele coloca que o Habermas está muito ligado a democratas cristãs, como Helmut Kohl. Então, assim, olha, aqui um crítico no Le Monde discutindo esse escândalo, esse debate dos dois. Numa Alemanha onde se discute durante 10 anos se é importante erigir um monumento às vítimas judias do nazismo, as vítimas judias do nazismo não há como não se ataca o consenso sem levantar, senão os velhos demônios, foi pelo menos o medo que eles ainda suscitam. Então, Sloterdijk seria um cara da esquerda radical alemã que não abandonou seu engajamento político e não se refere mais elogiosamente ao pensamento da escola de Frankfurt, que julga incapaz de criticar o capitalismo atual. Não por acaso, Habermas é o mais famoso herdeiro dessa escola de pensamento. Sloterdijk clama por um pensamento livre da culpa de ter tido pais nazistas e quer se ver livre da suspeita de um dia querer lhes reabilitar. Ele quer afrontar ideias que impedem a discussão sobre o solo e o sangue. Então, Sloterdijk é polêmico, pois ele é um dos grandes adversários intelectuais do humanismo.
Aqui, ó. Ele também, outro famoso anti-humanista é o Fukuyama. Fukuyama fala que é um pensador nipo-americano, japonês e americano. O Fukuyama fez um artigo que chama O Fim da História, ficou mais famoso por isso. Mas para ele, a revolução biotecnológica vai criar as condições de uma história pós-humana. Ele supõe que daqui a 2 gerações a biotecnologia nos dará os meios para conseguir aquilo que os cientistas sociais não conseguiram fazer: modificar profundamente o substrato natural do comportamento humano. Assim sendo, estaremos terminando definitivamente com a história humana, porque teremos abolido os seres humanos como tais. Aí começaremos uma nova história, para além do ser humano. Infelizmente, é possível notar que esse autor, por seu conservadorismo prático e teórico, não sente dor de consciência em imaginar um mundo onde sub-homens estariam a serviço de super-homens. Traz-se um anti-humanismo prático e teórico, que justifica o capitalismo contemporâneo, mas nega muito o liberalismo clássico. Fukuyama se posicionou contra a imigração para os países ricos, ou seja, só os capitais devem circular livremente, os seres humanos não, né? Sloterdijk, por sua vez, está em outro aspecto do campo político. Ele se encaixa na tradição da filosofia bastante criticada pelos representantes atuais da Escola de Frankfurt, simpatizantes da social-democracia e da democracia alemã que dominam a Alemanha. A linhagem de Nietzsche e Heidegger. Com base no pensamento desse último, Sloterdijk fala em domesticação do ser. Para tanto, ele retoma a questão seguinte: como o homem chegou a esse ponto de tomar consciência de que o mundo está aí? Ele retoma Heidegger, mas também segue os pensamentos atuais da paleontologia e da antropologia. Sloterdijk acredita também que o cinismo é uma forma de abolir um debate escamoteado. Ele rebate a acusação de ser fascistizante, mas considera que não é através de um humanismo tolo, que coloca o interdito como um paravento, que nós poderemos combater uma eugenia que não será mais coletiva, mas comercial. Na Alemanha, há mesmo imposto igreja, e os padres e sacerdotes das igrejas reconhecidos pelo Estado recebem como professores secundários. O ensino religioso faz parte do ensino obrigatório, quando a filosofia é apenas facultativa. Porém, o aborto é legal e até pago pelo Estado. Há grandes proibições contra a clonagem, mas o Instituto Max Planck faz experiências com o genoma e os transgênicos. Em nome da liberdade individual, na Alemanha as proibições ficam somente no papel. Para Sloterdijk, a experiência do ser não é uma tomada de consciência súbita e absoluta, mas um progresso do homem, que consegue ir ampliando seus espaços. Sendo assim, o filósofo consegue ligar a tomada de consciência à aventura tecnológica. O homem está em vias de domesticar seu próprio ser, afirma Sloterdijk, nesse momento em que a plástica genética, acena com a possibilidade de retardar ao máximo a maturidade do ser humano. Nossa cultura, ainda marcada pela filosofia grega, que estabeleceu posições tais como forma, matéria e sujeito-objeto, terá de ser repensada, pois não abre lugar para os híbridos produzidos pela cultura, compostos simbólicos materiais. Fora a descoberta no coração do vivente que nossos genes não são alma nem corpo, mas informação. Sloterdijk sugere que a passagem ao paradigma da informação valoriza a cooperação contra a dominação na sociedade, nos deixando mais livres dos condicionantes da natureza. Ele conclui, e nesse parágrafo resumimos rapidamente o livro A Domesticação do Ser, dizendo que uma catástrofe política poderá acontecer se os cidadãos não melhorarem sua autopercepção para poderem usufruir desse momento da humanidade. E finaliza otimista, dizendo que o homem é o produto de uma abertura fundamental para a autocriação, uma força de experiência e uma potência poética.